Eu sou o professor Ciro aqui na Exalc. Isso aqui é a palestra em inglês, que o Carlos falou que vocês gostam de falar em inglês, né? Querem aprender inglês, mas eu vou falar em português. Então, agroforestry, né? E sustentabilidade. Eu acho que eu tenho que... Tá ótimo. Então, aqui é a Exalc, para vocês darem uma olhada, né? Nós estamos aqui em Piracicaba, no estado de São Paulo. Próximo a Campinas, fica 2 horas de São Paulo, mais ou menos, tá? Você vem em direção a Campinas, passa um pouco, depois vira para leste. Não, oeste. Um pouquinho só. Então, indo para Pirassununga, São Carlos, né? Então, aqui, o prédio central, a Exalc é de 1901, pelo Luiz de Vicente de Souza Queiroz, por isso se chama Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, e foi uma das fundadoras da Universidade de São Paulo, né? Essa aqui é uma foto de um local que tem uma cooperativa de sistemas agroflorestais aqui, aqui no sul, na divisa com o Paraná, e esse pessoal tem uma cooperativa de sapos, tá? Então, você vê que eles plantam muita coisa, né? Pupunha, tem também a parente do açaí, jussara, banana, mandioca, muitas outras coisas, principalmente uma agricultura meio que de montanha, né? E a palestra aqui de vocês, eu pensei em falar, vocês vão ver que são várias coisas desconectadas, aparentemente desconectadas, mas a agrofloresta é exatamente isso, você agrupar o conhecimento, né? E tentar fazer algo novo. Então, eu vou começar a contar uma história aqui para vocês, não sei se o Carlos conhece essa história. Eu peguei de um livro de criança aqui da nossa filha, quando eu vi, eu falei, daqui que eu vou escanear, vou passar para os alunos. Então, esse aqui é uma história, conta a história de uma família de minhocas, né? E chama-se Tem um Cabelo na Minha Terra, do Gary Larson, aqui, americano, cartunista. E um dia eles estão almoçando e a minhoca adolescente reclama que tem um fio de cabelo na comida dela, né? E ela se achou o pior dos vermes, vivendo debaixo da terra, onde as pessoas pisam. Ele se sentiu muito inferiorizado. E aí o pai Minhoco resolveu contar uma história sobre a Benedita. A Benedita, para ver se ele tinha uma concepção melhor da vida dele, né? E a Benedita era uma mulher amante da natureza, que ela vivia na floresta. E ela ia fazendo o bem. A ideia dela era fazer o bem. Então, não vou contar o livro todo, tantos detalhes, mas uma das passagens, ela achou um cágado, uma tartaruga, e ela achou que era um animal marinho, e ela tirou o cágado e devolveu para a água onde ela achava que ele pertencia. Só que o cágado é uma tartaruga terrestre, né? E morreu afogado. E assim ela foi fazendo bastante besteiras, porque ela não compreendia a natureza, ela somente amava. E um belo dia, ela encontrou uma cobra matando um rato e ela não teve dúvidas. Ela pegou um cajado, matou a cobra má e salvou o ratinho que estava quase morrendo, né? Ela ficou muito emocionada pelo ratinho que estava lá quase sem fôlego, mas aí o ratinho sobreviveu e ela começou a lacrimejar, a chorar de emoção, né, de felicidade. E ela enxugou as lágrimas, né? Só que nisso ela pegou uma super doença, porque o rato estava com uma peste bubônica e ela morreu. E aqui nós temos o pessoal comendo os restos da Benedita e a população de ratos aumentando disparado, né? Então, o que nós temos hoje é esse mau entendimento do funcionamento da natureza, e isso, mesmo para crianças, essa pessoa já tinha entendido muito bem.
como que pode acontecer, e esse mau entendimento pode te matar. Então, o que nós estamos vivendo hoje é uma desconexão dos humanos com a natureza, cada vez maior. Totalmente desconectados, as pessoas vivem em ambientes artificiais, não entendem a natureza, onde estão inseridos, né? Então, seria necessário ajustar essas práticas. E, uma vez que a produção é necessária, que nós vivemos disso, né? Nós vestimos, construímos casa, usamos alimentação, usamos ferramentas. Então, a produção sempre vai ser necessária. Estabelecer relações de troca, né? E aí nós temos hoje problemas ambientais em todo o mundo, né? Então, o conhecimento básico, ele vai ser necessário para nós andarmos para frente com novas propostas. Eu acho muito importante vocês terem um conhecimento básico bem aprofundado. O professor Carlos é um dessas pessoas, né? E aí você consegue progredir, né? Então, se você vai pintar um quadro, você precisa aprender muito bem as técnicas para depois fazer uma obra de arte, de verdade. Então, o que nós temos aqui no mundo, e principalmente na região tropical? A energia solar. A energia solar, ela vai desempenhar um papel central nas nossas vidas, né? Porque nós vivemos de fluxos e transformações de energia. É basicamente isso. E sem energia, você não consegue estabelecer vida, né? Então, a gente pode falar que nós estamos num mundo, ao contrário do que tem sido dito, que é baseado em diferenças. Então, diferença de potencial para ter a luz, diferenças de energia, de aquecimento para ter movimento das massas. A vida, massas de ar e de água, né? A vida está baseada em diferenças. E como que nós vamos trabalhar com essas diferenças para ter a movimentação, o trabalho, né? Então, energia, guerras, grandes guerras estão sendo estabelecidas por causa de petróleo, mas nós temos grandes oportunidades de transformar e otimizar o uso da energia. Então, esse é o tamanho do Sol, em escala proporcional. Você vê aqui o tamanho da Terra. Então, enquanto o Sol, se uma comparação mais próxima, seria uma bola de basquete, nós teríamos aqui uma bolinha de gude média. Nem das grandinhas, nem da pequenininha. Né? Pequenininha seria essa aqui. É média. Então, essa desproporcionalidade, né? Em ecologia também é muito importante o tamanho, é muito importante isso. E agora, um outro conceito que nós precisamos ter para entender sustentabilidade e sistemas agroflorestais é essa palavra do tempo, a questão tempo. A questão do tempo sempre esteve atrelada, que nem você pode ver aqui, a espaço. Então, a movimentação do pêndulo, a movimentação do Sol. Então, onde está o Sol, onde está a Lua, você poderia se referir a uma noção de tempo baseada no espaço, né? E eu aprendi faz alguns poucos anos que existem duas palavras em grego para tempo. Cronos, que é o que nós usamos, cronômetro. Então, esse tempo dos homens, um tempo linear, que você mede continuamente. E kairos, ou kairos, que é quando é o tempo especial, quando algum evento acontece. Seria o tempo dos deuses. É o tempo oportuno. Então, quando as plantas florescem, quando as plantas, os animais entram no cio. Então, esses momentos apropriados seriam os momentos das nossas ações, né? Quando plantar, quando colher, quando fazer outras atividades de nosso dia a dia. Então, isso aqui foi uma noção experdida, né? E aqui, como eu falei, né, o espaço e o tempo sempre foram relacionados. E as mudanças ocorrem nesses eventos, né? Então, aqui você pode ver um experimento em que a gente plantou feijão em diferentes condições. Então, foram todos plantados esses pés de feijão, eles foram colhidos no mesmo dia.
e eles foram plantados no mesmo dia também. Esses daqui, bem próximo das árvores, em sistema agroflorestal, e aqui em monocultivo. Então, mais longe, mais longe, mais longe, está aqui a distância, ó, 3,2 metros da árvore, 4,5, 6,3, 9,9, 14, 18, e muito longe, onde a interferência das árvores seria mínima. Então, você vê que essa planta está essas daqui estão completamente secas, e essas daqui, o tempo passou mais lentamente. Tá? Elas ainda estão verdes, imaturas, né? Aqui está um pouquinho verdinha. Então, o tempo pode passar diferentemente para cada um de nós, né? Depende das condições. E, além disso, o que nós temos? Uma estrutura, uma coisa que nós podemos perceber que os seres humanos são os únicos animais que conseguem fazer esse movimento aqui. Esse movimento de pinça que é muito importante para movimentos delicados, né? Muito útil para pegar piolho um do outro. Se todo mundo conseguiu fazer isso, é porque você é humano. Nenhum outro animal consegue fazer isso. Então, essa estrutura, como vocês podem ver nesse raio-x aqui, ó, ela é bem diferente de um outro animal, como o camaleão. Olha aqui que ele tem 2 dedinhos virados para cada lado, né? Muito interessante a mãozinha dele. O rabo, nós perdemos isso, né? Então, isso permite o camaleão desempenhe outras atividades. Então, nós temos estruturas e funções totalmente diferentes, dependendo do ser vivo. E, é claro, isso também é válido para as árvores. Tá? Olha essa variedade de formas, de estruturas de uma floresta nas Filipinas. Então, desde árvores com formato mais cônico, com copas mais abertas, troncos mais retilíneos ou mais esgalhados. Isso vai desempenhar, vai ter uma resposta diferente para o ambiente. Tá? E como usar essas coisas, os humanos estão tendo muita dificuldade por causa dessa má compreensão da estrutura e da função. E é a coisa mais antiga que você vai aprender em biologia, né? Estrutura e função. Isso é importante ter em mente. E aqui, já estamos entrando um pouco em SAFs, tudo isso aí é SAF, né? Que nós estamos falando. Eu peguei de um livro de análise de sistemas, dessa Donella Meadow. Esse é um pessoal que estava envolvido com um trabalho famoso da década de 70, que é sobre o fim o colapso dos sistemas, né? Eu esqueci o nome do livro agora. Thinking to Growth, alguma coisa assim. Limits to Growth. Quais são os limites do crescimento, né? Esse pessoal estava preocupado já na década de 70 com os limites de crescimento. Então, o que nós precisamos ter aqui? Vocês, como estudantes universitários de pós-graduação, aonde que nós estamos? Estamos com o pinguim aqui. Nós conseguimos observar no iceberg apenas a parte, mais facilmente, né? Apenas a parte que está acima da água, e que são os eventos. Então, o que está acontecendo? Você olha e você vê os eventos que estão acontecendo. Conforme você vai descendo para baixo no iceberg, você vai vendo o quê? Os padrões de comportamento, quais são as tendências ao longo do tempo, a estrutura do sistema, como essas partes se relacionam com as influências, quais os padrões, né? E os modelos mentais. Os valores, as premissas, as crenças que vão dar forma a esse sistema. E é o seu pensamento. Então, veja que nós, na universidade, estamos tentando trabalhar aqui, ó. Quanto mais profundo você for aqui dentro da água, ou no sistema do iceberg, maior a alavanca, a leverage a alavanca. E os sistemas agroflorestais, vocês vão trabalhar aqui, na estrutura do sistema, tá? Através de uma mudança no seu modelo mental, para você começar a compreender melhor e como podemos utilizar as coisas de um modo melhor. Tá?
Então, o que são os sistemas agroflorestais? É quando você junta agrofloresta e agricultura, quer dizer, floresta e agricultura, e isso teria um grande embate, como continua tendo, né? Os floresteiros falando que aqui é local de florestas, os agrônomos e outras pessoas falando que aqui tem que ser local de culturas, quando, na verdade, nós temos que ter um profissional em recursos naturais, que seja capaz de compreender a natureza, a economia e a sociedade para desenvolver uma agricultura mais sustentável, um uso da terra mais sustentável, tá? Então, as árvores elas vão desempenhar um papel muito grande nos sistemas. Por quê? Porque elas são muito grandes. Quanto maior o papel ecológico um ser vivo vai desempenhar. Então, olha aqui, ó. E além disso, antes que eu me esqueça, nós temos que pensar as árvores como são os seres mais longevos que nós temos na natureza. As árvores, tem árvores de 5.000 até 6.000 anos, você ainda encontra algumas. Mas as sequoias são os nossos exemplos mais longevos, né? Então, tem árvores de 5.000, 3.000 anos fácil. Isso é muito tempo, né? Jesus Cristo veio aqui há 2.000 anos e a árvore já estava aqui há 3.000 antes. Então, imagine o impacto que é você ter uma árvore 3.000 anos em cima de um local, ciclando nutrientes, servindo de abrigo, quebrando o vento. Então, olha aqui o papel que nós podemos ter das árvores, né? Ciclagem de nutrientes, produção de madeira, polinização, abrigo para os animais, controle da erosão, controle da infiltração, promover a infiltração de água, fixar nitrogênio, promover a melhoria das propriedades do solo, qualidade dos produtos, fixar CO2, conservar a biodiversidade, controle de pragas e tudo isso aqui, ó. E vai afetar todo o nosso relacionamento, porque você vai começar agora a afetar todos os processos, né? Então, nós estamos agora no SAF, nós estamos alterando a composição do sistema e todo o seu funcionamento. E é uma das mudanças mais profundas que nós podemos ter. Quando você tem a modificação do sistema, nós vamos ter necessidades diferentes e nós vamos ter saídas diferentes. E todo o sistema vai funcionar de um modo diferente do monocultivo, por exemplo. Tá bom? Então, o sistema de agroflorestais é algo muito ambicioso, mas muito mesmo. Então, ele vai trabalhar com aspectos ecológicos, econômicos, produtivos, sociais, questões ambientais, de restauração e de políticas públicas, tá bom? Então, os sistemas agroflorestais, eles estão... um nível de complexidade muito maior do que os monocultivos. Uma das coisas que aconteceu aqui no Brasil, em todos os países que foram colonizados pelos europeus, principalmente, quer dizer, que é a maior parte, né? É que a cultura local acabou se perdendo. Então, o movimento antropofágico, que agora tem já 100 anos, né, da década de 20, com os modernistas, eu gosto muito dessa figura do Debré. Então, você vê aqui as mulheres alimentando seus filhos com um corpo de humano, né? Então, qual que é a ideia do movimento? Nós temos que processar as informações que vêm de fora e transformar, deglutir isso para transformar em nosso próprio conhecimento. Então, nós temos que pegar o conhecimento, transformar para a nossa realidade e para nosso uso, né? Então, o que agora, vamos pensar nisso ao longo dessa palestra. O que nós temos aqui? Diferentes estruturas vão ter diferentes funções, como eu falei. E aqui é bem gritante, né? Vejam a estrutura, o formato desse pinheiro, né? Dessa conífera, e aqui é uma oliveira. Como que é o padrão de interceptação da radiação? Veja que o pinheiro aqui, ó, ele absorve praticamente tudo. Dentro do pinheiro, o nível de radiação é mínimo. 2 a 3% está marcado aqui. Tá? Enquanto que aqui está falando que tem 12%.
aqui no meio, na parte mais escura da copa dessa. Então, o que a Oliveira está falando? Que essa quantidade de radiação é excessiva para ela. Ela não precisa tanto. Ela está numa condição que ela poderia receber menos radiação, e estaria tudo bem. Agora, as coníferas, elas estão em grandes latitudes, norte e sul. Então, a estrutura de copa evoluiu para que você modificasse esse ângulo de incidência solar e maximizasse a interceptação dessa radiação. Tá? Então, ela está aqui, ó, o Sol está lá embaixo, você mudou esse ângulo. Ao mudar esse ângulo, que é a lei dos cossenos, que o professor Carlos sabe melhor do que eu, você vai aumentar muito, muito a intensidade dessa radiação e a captura. Tá bom? E aqui vocês podem ver nessa figura do professor Larcher, da Áustria, de 78, essa aqui é de 80, edição de 80, como que é a interceptação agora em comunidades. Uma coisa é a planta isolada, agora em comunidades. Então, nós podemos ver aqui no girassol, no milho, numa silvicultura, e aqui numa floresta mista de coníferas também. Então, vejam aqui, ó, você tem uma reflexão, sempre tem uma reflexão muito grande, aqui de 12, 10, aqui é 6, aqui é 7. Então, quando chega a 100% da radiação, no caso do girassol, 2% é absorvido pelos capulhos, uma grande quantidade nessa primeira camada de folhas aqui, e vai sendo atenuada, mas você tem uma perda de em torno de 19%. O milho. Aqui é 19 mais 6, 25%. Então, imagina um sistema que está perdendo 25% dessa energia, não está sendo transformada no produto que nós gostaríamos, que é produzir girassol. Aqui, nós temos o milho, né? 7% é refletido. Essa atenuação é um pouco mais homogênea. Isso se deve à inserção da folha de milho no colmo, que foi um trabalho genético maravilhoso. Então, você tem uma interceptação de radiação muito mais homogênea e mais distribuída dentro da copa, tá? E no final, nós perdemos somente 7. Além dessa aqui, ser uma planta de ciclo C4, né? Muito eficiente. E veja aqui que na floresta, aqui, perdeu bastante também. Olha, perdeu 28 aqui, uma grande quantidade absorvida nas primeiras camadas, e depois no chão apenas 2%. Então, olha aqui na floresta, né? 2%. Aqui nas florestas mistas, lá do hemisfério norte, nós temos aqui nesse estudo que 79% foi absorvido nessa primeira camada aqui. Uma reflexão alta também de 10%, mas apenas 2%. Então, o padrão de uma floresta tropical também é você ter de 2 a 5% da radiação disponível no nível do subbosque, tá? Que é a luz que você vê dentro de uma floresta, é 2%. Já dá para ver claro, tá? A intensidade de uma irradiação é muito grande, né? Aqui no Brasil, no dia de verão, isso chega a 1.000 watts, 1.200 watts. É muito, muito grande. Então, aqui, imagine um estrago quando esse sistema, as plantas não estão crescidas e esse sistema é efêmero. E é isso que vai diferenciar os plantios de uma coisa perene como as árvores, que vão durar no mínimo 100 anos, eucalipto aqui no mínimo 7 anos. Então, o eucalipto plantado em um sistema monocultural, ele vai ser menos horroroso do que um plantio de milho, nas estruturas, no funcionamento, porque ele dura mais. E é durando mais que você vai estabelecer os processos ecológicos, tá bom? E, além disso, as plantas estão se modificando, né? E esse aqui são seringueiras no inverno e aqui seringueiras no verão. Então, você vê o nível de cobertura, a resposta das plantas ao ambiente, elas vão se alterando continuamente. No Brasil, nós temos hoje 66% de áreas protegidas em florestas ainda, e
o Brasil tem 33% de áreas sob uso, sejam cidades, plantios, pastos, uma grande parte em pastos, né? 17,7%, quase 18% em pasto, mas áreas abandonadas, pasturas, áreas de reflorestamento, áreas urbanas, vamos falar que é 5%. Então, o Brasil, ele deveria ser um exemplo de preservação, mas ele é usado como uma bandeira pelos grandes poluidores, né? Contra um dos países que mais preserva a natureza, né? O Brasil é o quinto maior país do mundo, com 3 milhões e 200, não, é 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Os Estados Unidos é o quarto, com 9 milhões e 370 mil quilômetros quadrados. E no Brasil nós temos 9 milhões e meio de hectares com florestas plantadas, sendo que 7,5 é de eucalipto. Essa parte aqui está toda aqui no Sudeste e são as regiões mais densamente povoadas. Por quê? Porque isso aqui é uma plantio principalmente para fazer celulose e exportar celulose. Então, você veja que os plantios menos na Bahia são sempre próximos ao mar, tá? Porque isso aqui vai ser exportado. Olha aqui uma cena de monocultivo de eucalipto. Ela é responsável por 1,1% do PIB brasileiro, com 116 bilhões de dólares, tá? A maior parte é para celulose, como falei, né? Fazem painéis também de madeira e para outros produtos. Então, o que você tem? A supressão da vegetação natural, não necessariamente realizada pelo pessoal da floresta. Normalmente eles compram áreas que já foram abertas, né? Mas você vai ter uma redução da área destinada à produção de culturas e nós vamos ter o quê? Continuar essa intensa migração das pessoas, né? Estou falando isso porque a sustentabilidade vai envolver pessoas, ambiente e dinheiro, né? Nós precisamos compreender isso bem. E somente 15% das pessoas vivem nas áreas rurais. 85% da população brasileira vive nas grandes cidades, tá? Então, as áreas tropicais, é importante saber também, como nós estamos juntando conhecimentos, precisam de animais de polinização, tanto para a polinização, para a dispersão das plantas, né? E como que isso vai afetar? Na teoria de biogeografia de ilhas, né? Qual que é a conexão? Essa aqui é uma teoria de 1960, final da década de 60, em que esses dois pesquisadores propuseram isso, que nós podemos fazer analogias dos remanescentes das florestas, que agora estão circundados por mares de monocultivo, de soja, de eucalipto, e essa fragmentação das florestas iam reduzir os fluxos, as conexões, as trocas, tá? Então, aqui dá para ver bem, né? Como que é uma paisagem rural hoje. Aqui tem uma estação ecológica, tá vendo? Ela está cercada, olha aqui outra mata, está cercada de áreas antropizadas. Então, como que um animal vai sair daqui, vai levar a semente para cá, que é até que relativamente próximo. Mas como que outras áreas mais longes, né? Então, esses fluxos vão ser alterados. Essa movimentação, essa migração vai ser alterada. Como que nós podemos pensar em melhorar isso? Os sistemas agroflorestais, dada a sua estabilidade temporal e a permanência das árvores, vai possibilitar isso de uma forma melhor, tá? Então, uma das ideias é você promover essas conexões de uma escala maior agora, não pensando somente no problema do sistema produtivo, mas como que isso vai interagir na paisagem, tá bom? Mas é claro que nós temos que pensar no sistema produtivo para quê? Para que as pessoas possam adotá-lo, né? Senão ele não vai nada, fica só uma questão teórica e ninguém a usa.
Então, tem pouco conhecimento. Então, olha aqui, vocês devem ter visto já um plantio de eucalipto. Olha o tamanho da máquina aqui. Isso aqui vai ter em torno de 40 metros, 30 e tantos metros de altitude, de altura. Olha o tamanho dessa máquina aqui, né? Então, você pode ver que é muito grande. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, né? Aqui vocês podem ver o tamanho diminuto dessas copas aqui das árvores, né? Veja que elas só têm, é um grande paliteiro. A quebra de árvores é um problema, né? Que elas têm mais celulose do que lignina. E aí que você só tem árvore, folhas aqui nessa parte superior das árvores, tá bom? E nós pensamos a agricultura de um modo muito doido. Meu Deus, eu demorei muito tempo para abrir essa percepção. E a gente trata a agricultura, o espaço, de forma bidimensional. Então, quando vamos falar de agricultura, nós sempre falamos de linhas e entrelinhas. Qual que é a distância? Então, o eucalipto, por exemplo, é 3x2, é o sistema mais adotado. Então, você faz linhas com as árvores, as mudinhas plantadas a cada 2 metros nessa linha, e dá uma distância de 3 metros. Então, o planejamento é bidimensional. Nós nunca falamos de altura, tá? E também são sistemas estáticos. E nós precisamos evoluir de sistemas estáticos para sistemas dinâmicos. Então, vamos ver aqui, ó, o que é um sistema estático. Olha lá. Plantou, as árvores crescem, vão ser colhidas, e nós vamos ter um retorno a o distúrbio, essa parte destruída de terra exposta, que raramente acontece na natureza, tá? Isso aqui acontece quando você tem um terremoto, um grande incêndio de largas proporções, um tsunami, lava para tudo quanto é lado. Então, quando você fez o quê? Você promoveu a destruição da estrutura, que levou aqui, no caso, 7 anos para ser estabelecido, a um custo bastante elevado, não é muito barato, do mesmo eucalipto, você plantar, muito trabalho, e aí você tirou a estrutura, você acabou com a função. Então, agora nós temos um local sem função, que vai ser recolonizado como se fosse uma sucessão ecológica, né? Então, você tem grandes áreas desestruturadas que vão ter processos ecológicos que você não gostaria, que é a erosão, a degradação da matéria orgânica, lixiviação, escorrimentos e outros processos, né? Não tem nada. Então, a grande questão é, e se nós tentássemos fazer alguma coisa diferente e usar mais dimensões? Tá? Então, isso aqui é um negócio que eu fiquei pensando muitos anos, até que um dia eu estava viajando com a minha esposa e eu falei, reduz a velocidade, e vi-se essa parede de folhas de um eucaliptal. Aqui é um eucalipto, né? Aqui é indo para São Carlos. Esqueci o nome da rodovia, mas é aqui no estado de São Paulo. Então, você vai poder ver essa situação. Então, me chamou muita atenção, comparado com aquela copa que você vê das monocultivos que só tem aqui, ó. Você vê que é uma árvore que tem folhas desde a base até aqui em cima. Então, como é que ela consegue ter folhas aqui em todo esse perfil? E é muito importante ter folha, né? Que é o painel solar, que vai fazer fotossíntese, é o local do sítio fotossintético, que vai estimular o crescimento. Isso dá um efeito de borda, que as pessoas normalmente não gostam, mas em ecologia são os locais que mais têm interação, que maior tem biodiversidade, tá bom? Então, aqui as plantas estão respondendo ao ambiente, fazendo mais folhas. Eu falei, e aí eu fui no campo com o pessoal e vi aquelas árvores nos talhões enormes, né, ao redor. Eu falei, vamos medir essas daqui, né? Não, nós só podemos medir as árvores no interior, porque esse aqui tem o efeito de borda que nós não gostamos. Eu falei, nossa, era exatamente onde estavam as árvores maiores, e eles não gostavam. Achei muito estranho, muito doido.
E aí eu associei, lembrei das microvilosidades que nós temos no intestino. Isso aqui é uma micrografia eletrônica das microvilosidades que nós temos no intestino. Isso não é à toa. Olha como isso aqui aumenta a superfície. Olha como isso aqui aumenta a interação e a absorção dos nutrientes, tá? Olha aqui um exemplo que eu tirei aqui do Enem. Você tem uma área aqui, ó, um papel de 10 por 5, e aqui você também, né? Só que aqui você tem muito maior, um aumento da superfície muito grande. Então, por que a gente não pode fazer um sistema que tenha mais reentrâncias, como as microvelocidades, tá? E aumentar a interação do sistema produtivo com o ambiente. Olha lá. E aumentar a absorção, que está aqui, né? Então, o que nós temos? Uma grande fonte de energia, grandes perdas de energia nos sistemas agrícolas tradicionais, que não absorvem tudo, são incapazes. E nós temos o movimento, a energia e a estrutura. Então, eu queria fazer aqui, o exemplo que eu vou dar para vocês, nessa tentativa de sustentabilidade, é formar uma antena parabólica usando a estrutura do sistema como um todo para capturar mais a radiação que tem esse movimento, tá? Então, aqui é a estação ecológica nossa, né? A estação experimental de AMB, fica aqui 1 hora e pouco, 1 hora e meia para a gente chegar lá. Está a 70 quilômetros e demora quase 2 horas para chegar, por causa da estrada. Ali você já está vendo o sistema, nesse vermelhinho aqui, com os desenhinhos nossos, né? E aí eu inventei esse sistema aqui, que eu chamei Projeto Onda, ou The Wave Project, que é uma tentativa de quê? De fazer esse projeto LEAF, que é desenvolver um sistema de agrofloresta em larga escala em agrofloresta, projeto LEAF, tá bom? E o que são essas ondas? Seriam ondas estruturais de crescimento e de produção, tá? Em vez de usarmos apenas 2 dimensões, nós passaremos a usar 3 dimensões. Há estruturais também, né, e funções. Então, usar largura, linha e entrelinha, e agora começar a usar a altura, e também uma 4ª dimensão, que é o tempo. Ninguém nunca ouviu falar, se você procurar uso temporal em trabalhos de sistemas, né, você vai encontrar, acho que o meu agora, em trabalhos de revistas, né? Como que nós podemos essas 4 dimensões, né? Altura, comprimento, largura e tempo. E essa coisa que retorna, esses ciclos, né? E nunca voltar àquela situação de terra batida, de terra degradada. E para isso o quê? Para você manter os processos ecológicos, né? Então, aqui a ideia era você manter a estrutura, nunca acabar com ela e nunca acabar com o processo. Então, você manteria a infiltração, a ciclagem de nutrientes, as pessoas trabalhando, produtos, dinheiro. Então, o que nós pensamos aqui? Ó? Aqui vai ter uma simulaçãozinha, vê se vocês acompanham. Tinha uma área inteira, aberta, totalmente degradada, né? E nós fizemos 2 sistemas de ondas. Onda curta e onda longa. A onda curta está aqui, ó, com 24 metros, e esse aqui 42 metros. E nós plantamos 7 linhas em diferentes épocas. Então, olha aqui, ó. Plantamos abóbora e mandioca e depois plantamos eucalipto. E fomos, conforme os eucaliptos, o tempo foi passando, plantando para dentro do quadro e fechando o sistema, tá? Então, olha aqui, o onda longa, no curta, já se fechou no 4º ano, e esse aqui vai se fechar com o eucalipto no 7º ano. Olha lá, 2012, 13, 14, 15, acabou o onda curta, 16, 17, 18, acabou o onda longa, tá? Por que 7 anos aqui? Porque, normalmente, o eucalipto era colhido, agora estão reduzindo para 5 a 6 anos, era colhido em 7 anos.
Associado a isso, eu plantava no Safionda e plantava um quadradinho 3x2 em 2012 de eucalipto. Em 2013 também um quadradinho monocultivo de eucalipto. Então você vê aqui, ó, que eu estou fazendo o quê? Bordas, tá? Tem uma borda aqui, porque essa defasagem de altura dada pela época de plantio teve um deslocamento do nível aqui, do plano. Então, essas árvores são mais expostas, essa aqui também, essa aqui menos. Então, nós não sabíamos, e não sabemos até hoje, quando, ou Kairos, qual é o momento mais apropriado para plantar essa segunda linha, e nem a distância. Qual que é a interação, o impacto dessa árvore do primeiro ano sobre essa árvore do segundo ano? Será que ela tinha que estar aqui ou poderia ser um pouco mais longe? Né? Então, veja essa questão espaço-temporal, que é o que nós vamos trabalhar agora. Isso vai ser muito importante em SAFs, tá? Pouca gente estuda isso. Aqui está um desenho de uma aluna minha, arquiteta, ela gostou muito, para fazer um planejamento de como nós podemos fazer isso, não somente com eucalipto, né? Como com frutíferas, com plantas de madeiras mais duras, né? Então, essas plantas de madeiras mais duras ficariam mais próximas do eucalipto de rápido crescimento, e aqui, na concepção dela, né, ficariam as madeiras de crescimento mais lento, e aqui as frutíferas, que seriam de menor porte. Tá bom? Você pode usar esse conceito em qualquer planta, eu acredito, né? Essa variação em altura em florestas naturais chama-se rugosidade. Toda floresta natural tem uma certa rugosidade, porque uma planta morre, a outra foi colhida, ali é um buraco, e assim vai, que é um solo melhor, ali é um solo pior, aqui as plantas crescem mais, ali as plantas crescem menos. Então, você tem, ou as espécies também têm resposta diferente. Então, você tem uma variação e isso vai te dar um resultado muito interessante que eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui é uma simulação, quando ela era arquiteta, ela fez uma estrutura, como que chama isso? Uma maquete, para ver a interceptação da radiação, que é exatamente o que a gente quer, né? Então, aqui às 7 horas da manhã, como que a radiação, com o Sol se levantando daqui, né, para lá, olha lá, 8 horas da manhã, olha como aqui está muito mais sombreado, né? Aqui também, ó. E aqui, ó, já começa a ser mais iluminado, tá? 9 horas, 10 horas, meio-dia. Totalmente sol a pino, num dia de verão, iluminando tudo. Essa aqui é uma foto de um corte, né? Uma transecção. E sou eu, ali é o eucalipto que foi plantado no primeiro ano, segundo, terceiro ano, né? Então, aqui vocês podem ver, olha como tem plantas aqui no interior do plantio de eucalipto, tá? E de uma planta C4, isso é muito importante, que elas gostam de sol. Então, a estrutura, né, viva. Olha aqui uma aula de campo, olha como nós podemos ver aqui, ó, a parte superior dos eucaliptos sendo muito iluminadas. Isso aqui é um final de tarde, mais ou menos, tá? Aqui está escuro já, mas ó, o sol está se pondo lá. E aqui, ó como aumentei o tempo de exposição dos eucaliptos e a intensidade, ó, eu mudei o ângulo, como fizemos como as coníferas fazem. Ela muda o ângulo de incidência. E nós estamos fazendo aqui através não de uma planta só, mas como a estrutura, nós estamos trabalhando com a estrutura do sistema como um todo. Tá? Então, vou apresentar alguns resultados. Essa aqui é a Gabriela, ela é minha orientada, se formou agora, terminou o mestrado. Essa mocinha era muito
muito afincada, né? Muito disposta, pega para fazer. E ela fez essa tese, se vocês tiverem interesse, está disponível no site da Universidade aqui da Exalc, chama a Estrutura do Dossel como fator determinante na produção florestal. O caso, sistema florestal em ondas, tá? Ela foi apresentada na Alemanha, o pessoal gostou muito, e esse aqui é o que nós explicamos para você, ó. Monocultivo, onda curta, onda longa, tá? Variação no espaço e tempo e aumentar a rugosidade do sistema. Veja aqui a distância. Aqui são as linhas, ó. Aqui é um corte. Então, você vê as ondas, as linhas estão aqui na perpendicular, no sentido do desenho. Então, aqui, entre uma linha e outra, é 3 metros, e aqui nós mantivemos 2 metros. Aqui é um quadradinho de monocultivo, no caso do ano 1. Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. Aqui é o onda curta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Onda longa. Tá bom? Então, nós usamos essa equação do professor Haldeman e do professor Bernardes para simular como poderia ser a radiação no interior do sistema. Olha aqui, ó. Essa aqui é a simulação do Haldeman, professor lá de Wageningen, na Holanda. Então, aqui você tem 100% da radiação, muito próximo das árvores, essa radiação cai muito, tá bom? Porque é mais sombreado. Por isso que eu falei, será que essa planta aqui estaria bem tão próximo, né? Nós não sabemos a resposta das plantas. Então, nós chamamos de lado A e lado B. E nós calculamos isso. Aqui é como que as plantas ficaram. Isso aqui, com 6 anos de idade, elas já tinham 28 metros e meio, né? 14 metros e meio de altura do tronco. Só que o eucalipto você aproveita até aqui quase, né? As de long wave, as do monocultivo tinham 23 metros apenas, e do onda curta tinham 27 metros de altura. Tá? A produção de mandioca, que eu falei com vocês que é um ambiente aberto, ó, dava para plantar mandioca, um por um. Então, você está aproveitando, ó, a área, não somente para produzir eucalipto, mas nós estamos produzindo uma grande quantidade de mandioca. Nós tivemos em torno de 3 a 4 quilos de mandioca, tá? Por planta. É um por um, você tem 10 mil plantas, vezes 4 quilos, isso nós temos 40 toneladas, né? 40 mil quilos de mandioca num lugar como esse, tá? Mandioca de mesa você poderia vender muito facilmente. As abóboras a gente acabou não conseguindo medir, mas também tem. Então, é uma forrageira. Então, a ideia é você ter as árvores, a mandioca, que tem uma copa muito pequena, e a abóbora aqui no dossel inferior, tá? Então, vai te dar um dinheiro em curto prazo. É uma questão muito interessante isso, né? Ao invés de você ficar esperando todo o dinheiro daqui a 15, 7 anos ou mais anos, você pode ter abatimentos na receita, tá? E é o que a Gabriela aqui fez? Ela instalou essas cintas dendrométricas, que você pode ver os numerinhos, e você põe essa etiqueta, né, para identificar as árvores, e você mede o crescimento de 15 em 15 dias. Você vai lá e mede esse crescimento, tá bom? E aqui é uma foto que o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, eles foram visitar o experimento, para vocês verem a entrada da radiação. Olha a quantidade de luz que tem dentro do sistema. Isso vai ser muito importante você ter culturas consorciadas, tá? E olha a grossura dessas árvores aqui, essas árvores do primeiro ano, com 6 anos de idade. Elas são muito superiores aos monocultivos. Nós vamos ver. E a Gabriela, além disso, ela pegou uma câmera, que nós inventamos um sistema, chamamos de fotos angulares. Ela falou, vamos ver quanto de radiação entra em cada ângulo que nós direcionarmos a câmera através da análise de fotos, tá? Então,
se você tem um sistema em ondas, quanto de radiação nesse ponto aqui entraria a 30%, ou seja, com o sol nascente ou o sol poente, depende da posição onde você está. Se você estiver aqui, né? Se o sol nascer aqui para lá, tanto faz. E aqui, 60 e o sol a pino. Quanto que você teria isso de radiação? Como seria essa interpretação? E ela chegou a uma conclusão muito interessante. O monocultivo teve a maior penetração quando? Quando no sol a pino. 66% no verão. Quer dizer que isso aqui é um sistema que está perdendo o monocultivo? Está perdendo muita radiação. 66% está passando do eucalipto para outras plantas que você não tem. Então, vai ser o quê? Vão ser daninhas, que as pessoas vão chamar de daninhas, que vão interferir no seu sistema. E é a 90 graus exatamente o momento de maior calor, quando você precisaria proteger as plantas do dossel inferior, tá? E o que aconteceu na agrofloresta, né? Ela teve a maior penetração com baixas altitudes, a 30 e 60. E como você teve esse crescimento maior da copa, a 90 graus, essa bolinha azul aqui, ó, ela protegeu mais as plantas. Então, no nascer do sol e no pôr do sol, com essa redução da altura solar, foi quando que são uma radiação de alta qualidade e uma temperatura baixa, as plantas do subbosque receberiam uma maior quantidade de radiação. E nas horas mais quentes do dia, as árvores protegeriam essas plantas do subbosque. É uma situação ideal, tá? Não existe nada melhor que isso, tá? A estrutura do sistema, né, em ondas, aumentou o crescimento das árvores e aumentou a produção das culturas associadas, né? Que é um problema recorrente em sistemas agroflorestais, que é essa interação que o pessoal chama de competição por luz. E a maior porcentagem da radiação nas monoculturas, né? E mostra a ineficiência do sistema no uso da radiação disponível. Então, aqui alguns resultados. Olha o diâmetro de base, o DAP, o diâmetro, a altura do peito dos monocultivos, das plantas do monocultivo e do onda longa. Enquanto aqui, ó, o ano 1, isso aqui é em 2017, tá bom? Ano monocultivo tinha 14 a 15, aqui tinha já 20. E olha o volume de copa, 22 metros cúbicos contra 90. Então, essa planta aqui cresceu muito, muito mais. E árvores de maior diâmetro, não somente elas produzem mais e cresceram mais no mesmo tempo, como tem valor maior. Tá? Então, se você quiser vender uma madeira com valor agregado, você precisa não do mesmo volume de madeiras, em várias madeiras finas, mas árvores de grande porte, para poder fazer uma tábua, para fazer um móvel. Então, a destinação, veja que você está aumentando a produção e agregando valor pela qualidade do produto. SAF sempre vai procurar ter, as pessoas do SAF deveriam isso, né? Ter produtos diferenciados com valor agregado. Tá? Essa aqui é a árvore do ano 1. Nem tudo é flores. E as árvores do ano 2? Foram iguais. Praticamente igual. Monocultura estava com quase 11. As árvores do onda curta, 10 e 20. E do onda longa, um pouco menos. A do ano 2 ela está sombreada pela do ano 1. Né? Foi plantada um ano depois, apenas a 3 metros, com árvores já enormes. Tá? Então, nós já estamos vendo que isso aqui deveria ser plantado ou um pouco mais longe, essa do ano 2, ou um pouco antes, com essa árvore do ano 1 ainda em menor porte, para você poder elevar esse sistema como um todo de uma forma mais homogênea, né? Com não tanto discrepância em altura. Tá? Veja que a superfície de copa, o monocultivo nessa situação do ano 2 foi um pouquinho maior, mas muito pouco, tá? E o volume de copa
também um pouco maior. Então, aqui estão as taxas de crescimento daquelas cintas dendrométricas que eu mostrei para vocês, do ano 1 e do ano 2. Vejam as taxas de crescimento aqui olha aqui, ó, monocultivo é o quadradinho, short wave, onda curta, long wave, onda longa. Onda longa aqui, ó, as maiores taxas de crescimento. O azulzinho é a precipitação, tá? Ela mediu durante 1 ano e meio isso, ainda a cada 15 dias, é muito trabalho. Aqui, ó, o monocultivo, olha as taxas muito inferiores, tá? E aqui no ano 2, você pode ver que são taxas de crescimento muito mais próximas, tá? Não há dúvida quanto a isso. E o que nós temos, então, no final? Monocultivo. Aqui é biomassa, tá? Em 2015 e 2016. Vamos ver só em 2016. O que aconteceu? Monocultivo, quilos por árvore. Tinha 100 quilos uma árvore. No onda longa, onda curta, uma árvore tinha 200. E aqui, quase 250. Então, isso aqui, ó, aumentou a sua produção, você gastou o mesmo número de árvores, mesmo trabalho, você está aumentando a sua produção em 2,5 vezes, 250% a mais. E com árvores maiores. E ainda você teve a produção de mandioca e de abóbora. Tá? E essa coisa que é muito interessante também, isso aqui é um resultado mais novo, dessa mesma análise, com mais tempo, que é 2021. É um trabalho que está na tese da Gabriela. Então, vejam a análise de crescimento aqui, ó, com a madeira em volume, né, metros cúbicos por hectare, que não é individual, aqui é por hectare. Vejam que o monocultivo, ó, quadradinho, short wave é o laranja, long wave é o cinza triângulo. Veja que o monocultivo, ao atingir aqui, ó, foi plantado em 2012, né? 13, 14, 15, 16, 17. 5 anos, você vê que há um estagnamento, uma estagnação desse crescimento. As árvores não crescem mais, porque o sistema entrou, porque essa distância faz com que o sistema não possa crescer mais. Enquanto isso, as árvores em SAF, do ano 1, vejam aqui, ó, além de estarem crescendo uma taxa muito maior do onda longa, veja que essa aqui demorou um pouco, mas alcançou quase o mesmo patamar, né? Mas, ó, não estagnou, tá? Essa aqui se saturou e essa aqui, se você deixar, elas vão continuar crescendo até um certo limite, como tudo, né? Em 9 anos, isso. Atualmente, o que nós estamos fazendo agora, em vez de ficar plantando loucamente, nós já sabemos as respostas das plantas, nós estamos entrando num sistema de simulação, que tem esse programa que chama Rhinoceros, que é um pessoal da arquitetura. Eu entrei em contato com o pessoal da arquitetura, hoje ele é professor da Unicamp, e nós começamos a desenvolver um sistema, a arquitetura de sistemas, para ver como se dá a interceptação da radiação dele, tá? Porque um dos problemas de agrofloresta é esse tempo. Então, esse é um projeto aqui de SAF Onda Longa, é um projeto de 14 anos, porque você começa a plantar a primeira linha no ano 1 e termina de plantar o sistema no ano 7. E você vai colher o ano 1 e vai terminar o ano 7 de colher só depois de 7 anos de plantio do último ano. Certo? Então, vai dar mais 14 anos. Então, o problema de experimentação com sistemas agroflorestais é essa questão temporal e o custo de manter uma pesquisa de longo prazo. Tá bom? Chama Felipe Melachos e o Samuel. Nós estamos aqui com a Gabriela desenvolvendo isso aqui. Então, vocês podem ver aqui, mesmo na simulação, nós construímos modelos arquiteturais de árvores espaçados, pensamos na transmissão da radiação. O pessoal da arquitetura no desenvolvimento de
de casas e prédios, eles fazem esse estudo para ver quanto de luz entra no sistema, qual que é a iluminação, se é virado para o norte ou para o sul, tá? As nossas linhas, talvez eu não tenha falado, elas eram alinhadas norte e sul, então o Sol passava exatamente por cima das linhas norte e sul, né? Tá bom? Então, as conclusões, para não perturbar mais tanto vocês. Então, nós geramos mais, com sistemas agroflorestais, nós podemos gerar mais produtos e gerar mais renda, aumentar a radiação solar, a interceptação da radiação solar e seu uso, modificar a interceptação, o plano de interceptação e aumentar a superfície de copa do sistema como um todo, aumentar a eficiência do uso da terra, intensificar o uso da terra. Isso é muito importante. E você vai ter mais espécies. Então, você vai aumentar a biodiversidade do sistema. Porque você vai ter diferentes condições. Então, plantas que estão mais acima, plantas que estão mais abaixo. Que planta que vai melhor em tais condições. E aumentar a produtividade. Talvez muito maior em altas latitudes, tá? Então, se você fizer isso aqui em grandes latitudes, como no Canadá, ao invés de monocultivos que eles fazem lá, por isso que eles se interessaram muito lá na Alemanha, você pode ainda mais aumentar isso aqui. Imagina, em grandes latitudes, você está fazendo uma parede de plantas recebendo um sol que está a baixa altitude, né? Então, nós queremos aumentar o interesse das pessoas, que podem ser adotados por muitos sistemas, com espécies diferenciadas. Não se prendam a eucalipto. Vocês podem usar essa técnica e melhorá-la, que ela está em desenvolvimento ainda, para outras culturas de interesse, tá? Outras plantas. Nós podemos aumentar a área, né? Tomar a biodiversidade fora dos seus lugares, então melhorar aquela agricultura a matriz, as relações do sistema, que agora é dinâmico, ele está em evolução, você colheria essa árvore do ano 1, ela rebrota, colhe do ano 2, e você vai tendo movimento do sistema como um todo. E aí, essa permanência deliberada vai aumentar essas relações com os outros sistemas naturais, tá? E aí você tem as pessoas, que são seres humanos, são seres naturais e são aliados aos sistemas, nós temos que pensar isso, como desenvolver essa interligação melhor dos humanos, nossas práticas com a natureza. E deixar os sistemas estáticos para sistemas dinâmicos e parar de pensar de maneira chata, flat, bidimensional. E começar a usar as 4 dimensões, nós precisamos fazer isso. Usar o comprimento, a largura, a altura e o tempo. Tá? Como mensagem, nós temos que o campo devia ser um lugar bom para se viver. Hoje ele não é, claramente, as pessoas estão migrando para as cidades até o dia atuais. Nós temos uma obrigação de fazer isso. E esse aqui é o desenho que nós acabamos pulando, né? Da grande onda desenhada por um famoso pintor japonês do sistema ali ao Monte Fuji. Então, como que nós podemos reinterpretar a natureza e fazer algo novo? Tá bom? Então, muito obrigado. Obrigado a todos pela paciência. Espero que tenham aproveitado de... Aqui está o meu e-mail, ciro@us.br, vocês podem me contactar quando quiserem. Professor Carlos também. Muito obrigado, Cristina, Thelma, Carlos.